Esse, claro, é um vídeo sobre a situação do Neymar não ter jogado contra o Corinthians a semifinal do Paulista, na qual o Santos acabou eliminado. Mas eu tô gravando isso na terça-feira, já com a cabeça, não só eu, mas todos nós, né, mais fria em relação aos acontecimentos de domingo, 48 horas depois, então isso dá uma acalmada, mas também com total noção de que novas informações podem aparecer a qualquer momento, seja ainda nessa terça, quarta o Santos volta a treinar, quinta, sexta, enfim, daqui pra frente até os jogos da seleção pelo menos, ou até o Santos voltar a campo no dia 30 contra o Vasco, a gente está fazendo vídeo com informações de agora, então qualquer análise e opinião, elas podem sim mudar, elas podem sim ser alteradas pelo que vem por aí, caso venham informações novas. Isso é muito importante. A gente não pode ser refém do imediatismo e da opinião concreta. É uma questão de fluidez aqui praticamente. As coisas vão chegando, a gente vai mudando opiniões. Vou opinar com o que temos até o momento. Um recado para vocês no meu segundo canal, cujo link está aqui sempre na descrição e também vou colocar no final, nos vídeos, né, que eu coloco ao lado aqui, estará. Eu falei um pouco sobre a polêmica de arbitragem do jogo entre Palmeiras e São Paulo, um pênalti absurdo marcado para o Palmeiras, e fiz uma comparação, para você que está me assistindo aqui, e claro, é santista, com aquele pênalti de 2022, que na verdade não foi pênalti, porque não marcaram, mas que foi, no Camacho, lá no Maracanã, naquele jogo que a gente acaba perdendo para o Flamengo, e fomos extremamente prejudicados naquele lance, mas é um lance muito parecido com o do Arboleda no Vitor Roque, porque ele estica a perna, né? E no caso do Arboleda, 8 minutos antes do Vitor Roque, que já vai caindo antes. No caso lá do Flamengo contra o Santos, eu esqueci até quem foi o jogador do Flamengo, um pênalti muito claro, porque o jogador estica a perna e a justificativa do VAR foi, não, a perna já estava lá, o Camacho tropeçou. Sim, eles falam isso, quando obviamente não foi. Então, se você quiser me assistir falando um pouco sobre essa questão dos árbitros, do corporativismo da arbitragem brasileira, tem lá no meu segundo canal. Vamos falar do Neymar agora. Ele não jogou, e claro que a análise quente, a análise com uma derrota, uma eliminação, com um jogador que a gente, claro, admira por seu papel em campo, mas que tem uma preocupação com o contrato curto, é claro, isso é inegável. Ele não atuou. E aí, com a cabeça quente, muita gente comentou por aí nas redes sociais ou no chat da nossa live de segunda-feira, nessa terça até que não, mas na segunda-feira, sobre como estava decepcionado, outros com palavras mais fortes, de pipoqueiro a palavrões. Essa segunda parte eu vejo como uma irritação que é um pouco exacerbada. A primeira parte, de decepção, eu entendo, afinal de contas, o Santos mais uma vez foi eliminado antes de uma final, mais uma vez não será campeão, e já são 9 anos, né, desde 2016, o título do Paulista sem um título, e no fim do vídeo eu vou voltar nesse ponto, porque todas as nossas sensações em relação ao futebol e Santos hoje são pautadas por uma seca que já é muito grande, quase uma década sem título, então todas as nossas irritações são pautadas por isso, assim como as nossas vibrações futuras com o título serão pautadas por um período longo sem títulos. 2002, para mim, e para toda uma geração, é maior que, sei lá, Libertadores, porque eram 18 anos sem títulos. Quanto mais tempo sem ganhar, maior é a vibração. Porém, quanto mais tempo sem ganhar, maior a irritação, a tristeza, a angústia, ainda mais quando o Santos vem de um ano na Série B, de 4, 5 anos, só tomando taca, que culminaram num rebaixamento no momento mais profundo e triste da história do clube. Caímos num buraco, estamos nos reerguendo. A volta do Neymar até acelerou essa volta, se não ao topo, mas aos sonhos de topo, por assim dizer. Porém, quando algo ruim acontece, a nossa tristeza vai ser ainda maior, porque estamos machucados e a cura, que é o título, mais uma vez não vem. Então eu entendo o torcedor estar irritado. Porque o que nos interessa é o Santos. Né? A gente pode torcer para a seleção na Copa, para se classificar para a Copa, sei lá, onde você quiser, pode não torcer também. Mas o que interessa para o fanático por futebol é o seu time, né? A seleção acaba sendo secundária. A nossa prioridade é o Santos. E o Santos, mais uma vez, caiu, né? De uma competição cedo. A gente gostaria de repetir pelo menos o ano passado, ir para uma final.
Fomos eliminados novamente. E quando o que nos importa, mais uma vez perdeu, mais uma vez não nos deu alegria, e querendo ou não, por motivos que a gente vai citar em instantes, o craque do time não estava em campo, é claro que o torcedor se sente mal. Então eu entendo 100% e me sinto assim. Eu estava no estádio, né? Eu entrei como jornalista, eu fiz vídeo do estádio, desde então já foram 2 lives, mais um vídeo tático para explicar a derrota. É um saco, né? Até amigos meus que tentaram falar de futebol comigo, eu falo, não, só não, porque, pô, você se irrita, né, também, não com os amigos, de falar de futebol quando o seu trabalho é falar de futebol, e é basicamente derrota, a gente perde muito nos últimos anos. Então, assim, eu tô junto nessa dor com vocês. Agora, eu acho que o erro principal, e eu soltei essa tese na live de segunda, não lembro se no vídeo já, talvez sim, pós-jogo, lá em Itaquera. Mas que agora, 48 horas depois, com mais informações, eu queria reiterar, o erro principal foi a escolha de como lidar com essa situação por parte do Santos e do Neymar juntos, acho que ambos juntos nessa situação. E aqui eu nem tô falando de carnaval, a gente vai falar de carnaval daqui a pouco. Eu tô falando que o que eu faria, de novo, agora com informações extras. Se o objetivo era manter o segredo para colocar na cabeça do Corinthians, vem ou não vem, joga ou não joga, o efeito colateral é que você também coloca o segredo, aliás, você coloca a dúvida, você mantém o segredo, para o seu próprio torcedor, para o santista. Ok, o Neymar não tinha condições de jogar 90 minutos, não tinha de jogo, mas vamos fingir que é de 90 minutos, e ele tá no banco, o torcedor já deduz isso e acha, pô, vai entrar em algum momento. Quando o Santos coloca o Neymar no banco, o torcedor vai achar até a última substituição ou até o último lance que ele poderia entrar. Nem que fosse para bater o pênalti, por exemplo, já que o Santos morreu com 4 trocas. Depois, descobrir só depois que não, que foi uma tática para esconder o jogo do Corinthians, mas que em nenhum momento era pensado ele entrar, machuca mais ainda um torcedor que já está machucado. E aí é que pega demais para mim. O que eu teria feito é, vamos esconder o jogo até a escalação obrigatória 1 hora antes. 1 hora antes, está no regulamento, você tem que divulgar a escalação. Beleza. Sai a escalação, não tem Neymar no 11, não tem Neymar no banco, e você solta uma nota oficial em seguida, junto no grupo de zap de setoristas, no link no site do clube e nas redes sociais do clube. Fizemos o teste, ele concentrou, viajou com a delegação, a coxa não vai permitir que ele jogue. Não tá nem no banco. Porque você pode até tirar o susto do Corinthians de será que ele vai entrar, será que ele não vai? Que na verdade acabou ali no campo quando ele nem aqueceu com os companheiros. Você pode até tirar esse fator do susto, que, como vocês perceberam, não deu em nada. Ninguém se assustou e a gente foi eliminado. Mas assim, o treino do Corinthians era voltado pro Neymar jogando, certo? Faltando 1 hora pro jogo, o Ramon Dias vai ter que fazer milagre para falar, agora não tem o Neymar, vamos mudar tudo. Já estaria feito o, entre aspas, estrago na comissão técnica do Corinthians, na ideia de jogo do Corinthians. Não havia necessidade de insistir. E por mais que o Caixinha tenha explicado que foi um pedido da comissão para ele ficar no banco junto com os companheiros, ele estava no vestiário. Ele estava no vestiário, poderia ter ido ao vestiário. Ele seria credenciado pela Federação Paulista, ele iria entrar no vestiário. E que não fosse, o Santos colocava e pagava a multa depois. Ele fez o discurso pré-jogo. O vídeo, inclusive, ele mesmo divulgou, ou melhor, sua equipe divulgou. A gente vai falar também daqui a pouquinho. Ele estava lá falando com os caras. Então, assim, os jogadores já sabiam que ele não ia atuar. E aí eu até mudei minha opinião em relação ao meu vídeo pós-jogo. Isso eu lembro bem que eu falei. Pô, o time já entrou mole? Não tem o Neymar, já ia ficar mole mesmo. Agora, eles já sabiam, né? Não foi nenhuma surpresa. Eles não estavam mantendo aquela esperança. Será que ele vem? Será que ele vem? Não. Eles já sabiam. Então, no vídeo eu falei, leva pro banco porque esses caras que já não estavam muito bem no jogo iam afundar sem. Mas eles já sabiam, eu não tinha essa informação, a gente não tinha essa informação. Se eles já sabiam, se já tinham ouvido o Neymar falando, inclusive chorando, corram por mim, e não correram mesmo assim, eles já sabiam, então não tinha por que fazer o discurso no vestiário com roupa de
passeio do clube, ia pro camarote, voltava no intervalo pro vestiário. Eu acho que a aposta foi errada, mas aí é aquilo, é uma aposta. Se dá certo e o Santos ganha com o Neymar no banco, a gente já tá falando, ó, colocou um negócio na cabeça do Corinthians, quebrou o sistema do Corinthians. O problema, de novo, é o efeito colateral, que é o torcedor ficou esperançoso por algo que ele não fazia ideia de que jamais ocorreria, que no caso era o Neymar entrar. Então eu acho que a escolha de levar para o banco, no fim das contas, foi errada. Eu acho que o Santos deveria ter optado por uma hora antes da escalação obrigatória sair, ó, tá cortado, não vai ao jogo. Acho que foi o Kevson que acabou cortado no fim das contas. O Kevson vai pro banco, o Neymar não vai, é uma pena, é triste, mas tá no vestiário, tá fazendo a questão da motivação, preleção e tudo mais, e vamos lidar com isso. Acho que o Santos poderia ter feito essa escolha, mas de novo, é aquilo, você escolhe no momento e depois descobre se é errado. Eu teria feito a outra escolha. Vou colocar aqui na tela o QR Code e uma foto do Marcelo, que eu deduzo seja o pai do Deco. Ele não me falou seu pai, mas eu vou deduzir que é o pai, porque eles compraram uma garrafinha térmica pro Deco, personalizada com o nome dele. Você pode fazer isso pro seu filho, pro seu pai, para si mesmo, para quem você quiser, usando o cupom EUVIMDESANTOS lá na GoCase. O QR Code está na tela, o link está na descrição. Tem muitas garrafas térmicas e outras coisas, por exemplo, o carregador portátil em diversos modelos para você lá na GoCase. Boa escolha, Marcelo. Volto ao meu caderninho aqui para ver o meu próximo ponto. Ao vídeo. Se você não viu o Neymar, eu não tenho certeza se nas redes dele, eu acho que não. No canal de YouTube da NJR Sports, nem Junior Sports, e acho que nas redes da marca também, foi divulgado um vídeo muito interessante mostrando o Neymar fazendo o teste para saber se aguentaria, esse vídeo, essa cena, né, no vestiário no mesmo vídeo e outras coisas mais. É um vídeo que aliviou, felizmente, para muita gente essa questão dele não ter jogado. E é bom até para a saúde mental, né, para o torcedor não ficar irritado. E eu tenho quase certeza, não vou falar que tenho certeza porque eu não faço parte da equipe, obviamente, então não sei. Mas eu tenho a impressão de que se o Santos... aliás, se o Neymar joga, o Santos classifica, esse vídeo seria divulgado como uma recuperação, como ele está se esforçando. E eu não tiro o esforço, ele se esforçou para jogar. Pelo menos nos testes, acho que fica muito claro, pelo choro, fica muito claro que ele queria jogar. Isso eu não vou tirar dele, e foi legal a gente ver essa questão, porque aí a gente meio que mudou. Então, ele queria jogar, é o que ele está demonstrando, só não podia. E aí se ele joga e o Santos classifica, esse vídeo serviria como uma reviravolta épica até, né? Olha como ele se esforçou e fez tudo isso para jogar, classificar e estamos na final. Como não classificou, ele não jogou, serve, e eu tenho certeza, porque ali eles são extremamente especialistas em questões que eu não sou, por exemplo, marketing, correto. Em lidar com a imprensa, media training, corretos. Que eles pegaram essas imagens, ó, deu ruim. Colocamos no ar, mostramos que sim, o Neymar tentou, sim, o Neymar fez teste, sim, o Neymar foi pro vestiário, e ele já sabia, mas ele foi lá motivar os caras. Perfeito, deu uma aliviada no torcedor. Achei a escolha e a maneira com que o vídeo foi colocado no ar correta. Mostra que não foi tipo, eu nunca pensei nisso, mas para quem pensou, eu não vou jogar. Não, tentou, fez teste, foi pro vestiário, fez discurso, avisou os companheiros, não dá, como por mim, vamos lá. Isso deu uma aliviada. Foi uma aposta correta de colocar esse vídeo no ar. Eu gostei. Próximo passo é o seguinte. Ah, não, calma aí. É verdade. Informações mais desse vídeo mostram que a questão da coxa pegou mesmo na quinta-feira. E eu conversando com pessoas e ouvindo pessoas que têm envolvimento no caso, ou não no caso, mas no clube, eu me coloco como uma pessoa que acredita sim que realmente a situação pegou na quinta. Não tenho por que duvidar disso nesse momento. Eu recebi um comentário, não lembro se no vídeo pós-jogo ou em alguma live depois, que foi tipo, os setoristas esconderam o jogo. E eu respondi, gente, absolutamente ninguém sabia. Essa pessoa respondeu de novo, tá bom, vou fingir que acredito. Cara, se alguém sabia, também tá escondendo muito bem de mim. E, no caso, todos, porque todo mundo desse setorismo que eu conversei não fazia a menor ideia. De verdade. Descobriram minutos antes do jogo nos burburinhos de bastidores do estádio. Inclusive, no treino aberto de sexta, rolou uma conversa, ou melhor, um burburinho, de que o exame de SECAC, de fato, foi apurado depois
como um dos motivos para ele não jogar, estava indicando risco de lesão. O exame de CK, para quem não sabe, você faz uns exames lá X, acho que envolve sangue, não sei muito bem, não quero explicar porque eu não sou especialista, mas é um exame que aponta, está correndo risco de lesão muscular, não está correndo risco de lesão. O exame apontou que estava, e por isso ele foi poupado no treino de quinta e sexta. A gente só não sabia que isso causaria problemas mais graves, no caso a ausência no jogo. Mas na sexta-feira chegou, não, o exame talvez esteja alto, fiquem de olho. Mais pro fim do treino. Eu até falo no vídeo que, mesmo assim, no vídeo de bastidores do treino aberto, de que o papo era, não, vai pro jogo, tá tudo certo. Então eu acredito piamente que foi quinta-feira que surgiu, sexta lutaram, sábado lutaram, chegou no domingo, na hora do almoço, falaram, gente, não dá mesmo. E aí eu volto pro carnaval. Se eu acredito que foi na quinta que pegou a situação, a partir de quinta, eu vou dizer que, assim, é um risco. Se algo der errado, como deu, você sabe que vão falar do carnaval. O Soteldo mesmo, de forma diminuta, mas é um pouco de alvo porque não jogou nada. Mas eu honestamente acho que, se os exames anteriores, porque ele se machucou domingo, né, contra o Bragantino, no outro domingo, claro. Se os exames anteriores apontassem, ele não consegue andar, não vai jogar, tá grave, não rolaria carnaval. Eu prefiro acreditar nisso. Talvez esteja sendo inocente, não sei. Mas eu prefiro acreditar nisso. E que o carnaval foi, não sei se decidido ou liberado, foi um acerto, no caso, um combinado entre diretoria e Neymar e companhia. Tipo, não, tá tudo bem, dá pra ir lá uma noite, tá de folga e sejam felizes. Que não ia agravar nada. Então, assim, a grande questão do carnaval pra mim é apenas se dá ruim, como deu depois, vão ficar falando disso. Mas se você, aí você Neymar, você clube, você Soteldo, você Basso, você Rincon, você todo mundo da direção, você comissão técnica, entende e coloca a cabeça no travesseiro sabendo que não foi isso que causou o problema, aí deixa pra quem tá aí na internet achando que deu problema, você vai ter que lidar com o que você analisou internamente, então eu entendo. Então por isso, no vídeo pós-jogo e até na live de segunda, e o Edu e a Gabi me acompanharam nessa questão, eu não fiquei focado nessa história do carnaval, porque eu acho que é criar hipótese demais. E eu não gosto de criar hipótese, né? Conversando com pessoas, analisando a situação, não enxergo o carnaval como culpado, mas sim como uma coisa que levanta a bola para quem quer chutá-la, leia-se criticar, quando dá errado, chutá-la. E aí vai do risco. E cada um. Eu não sou jogador de futebol e nunca fui para Marquês de Sapucaí. Eu não sei como lidaria nessa situação, nunca fui famoso para saber se eu ir para um carnaval viraria um motivo de crítica. Então eu não sei como lidaria, de verdade. É difícil. O risco era não jogar e lembrarem disso. Ele não jogou, vão lembrar disso. Outra questão aqui é, a seleção é a prioridade? Eu acho que isso nunca foi escondido da gente. Eu gosto disso? Não, eu gosto do meu time. Eu realmente não ligo tanto para a seleção assim. Mas isso nunca foi escondido como planejamento. Voltar a jogar para, na convocação de março, leia-se essa de agora, ele estar de volta. Nos vídeos pré-chegada, eu falava aqui. Gente, ele ainda no contrato não revelou. Gente, para ele ser convocado, ele precisa jogar. Ele está focado na Copa. O melhor lugar para ele jogar e ser convocado é no Santos. No fim das contas, foi isso que aconteceu. Mas a gente não pode fingir que não sabia que não era prioridade dele. A gente pode idolatrar, como eu digo, o dia que alguém me levar para o Japão, para o Uruguai e me der um título de Libertadores, eu converso em termos de prioridade. Eu vou torcer para ele jogar no meu time como eu torci e como eu sigo torcendo. Mas eu não vou me enganar também achando que, não, a prioridade não conta, não consta na lista de prioridades, vamos arrumar a frase, a seleção. É óbvio que consta. É óbvio que sim. O ponto é, ele não jogou para poder ir para a seleção ou ele não jogou para não piorar uma situação que envolve seleção e Santos no futuro? Se ele não jogou porque não dava, como é o que eu tenho ouvido internamente, é a vida. E aí eu falei isso no vídeo pós-jogo. A linha do tempo de lesão da coxa, se não for grave,
Pode não deixá-lo jogar nesse domingo, mas pode deixar daqui uma semana e meia. E aí vai ser ruim, e vai ser triste pra gente, mas a linha do tempo de lesão é capaz disso funcionar. O que vai me pegar no caso da seleção, eu acho que vai pegar para muitos torcedores, não é nem jogar. É se jogar muito tempo. Se for titular e jogar 90 minutos nas duas partidas, eu vou achar muito absurdo. Porque aí é complicado. Se for no mesmo esquema do Santos, de alguns minutos, talvez um jogo sim, outro não, ou até começar uma reserva, que é o que eu acho que vai acontecer, eu vou entender. Vou gostar? Não, meu time tá eliminado, mas eu vou entender. É a prioridade do cara. O que me pega é, só não pode abandonar o Santos, não acho que abandonou, mas não pode, focado na seleção. O que rolou era o combinado de poupar. E aí eu reitero, porque essa é uma informação que eu ainda não obtive, que eu ouvi só lá no domingo e não vi ninguém falando depois, nem consegui com conversas. A ideia de poupar, combinado com a seleção, era, ó, lesionou, não dá 90, segura um pouco, leia-se, joga alguns minutos, ou era tudo? Aparentemente era uma questão de alguns minutos, é que a lesão se agravou na quinta-feira, e aí acabou ficando fora de tudo. Então, a gente não pode fingir aqui que não sabia que a seleção é uma prioridade, para ele, não para nós. Pode ser sul também, não sei. E teremos de lidar com isso, porque aí vem a questão dos ônus e dos bônus. Eu pulei uma página aqui e voltei. A partir do momento que para nós a prioridade é o Santos, por exemplo, nós vamos ficar de olho. Ele volta para jogar muitos minutos, não sei se todos, contra o Vasco, que é a partida logo depois da seleção. Espero que sim. Se não, e jogar lá e não jogar contra o Vasco, aí vai ficar bem complicado. O Neymar com prioridade de seleção ou não, o Neymar estando no Santos, a gente tem muitos bônus. Vamos ficar no campo por um segundo. O Roleza não estaria aí se o Neymar não existisse. Ele não viria. Ele veio porque ele quer jogar com o Neymar. Outros também. O David veio porque não só ele quer jogar com o Neymar, como convenceu o Chelsea que jogando com o Neymar ele vai ter mais um futebol mais interessante a evoluir, a mostrar, do que jogando lá no Sub-21 deles. Patrocinadores. A rodo chegaram e o Santos tem mais dinheiro porque o Neymar existe aí. É um bônus, cara. O Neymar jogou uma partida, né, se eu não me engano, 90 minutos, e tudo isso de patrocinador já chegou. É um bônus pra gente. A questão das obras. No CT Rei Pelé, na Vila Belmiro, camarote, nem tanto porque é uma questão deles, mas vestiário. Agora, nessa terça, saiu do predinho que tá ali da base no CT Rei Pelé. Ninguém no Santos fez. O cara veio pra cá, o pai resolveu fazer. É um bônus. É um bônus. Se a prioridade dele é só a seleção e o nosso bônus é ganhar tudo isso que a gente está ganhando em termos de estrutura, a gente vai ter de lidar com isso, cara. Tem os ônus. Tem mais uma rodada de seleção, de eliminatórias, né, em junho. Ainda estará sob contrato. Falando nisso, outro que pode ser um ônus é o contrato é curto. Vai renovar? Vai ter todo um mistério até lá. A gente não sabe. Mas eu acho que desde o momento da chegada, os bônus, em termos de dinheiro, de chegadas de outros jogadores, de obras, fazem valer a pena. É que olhando para o campo, que é onde a gente quer ganhar, é difícil, porque a gente perdeu de novo. Mas certos bônus aí não aconteceriam, e não aconteceram sob nenhuma direção, né? Isso é importante citar. No fim das contas, é o que eu falei no começo, que a gente ia fechar esse círculo agora. Tudo que acontece no Santos hoje, em campo, a consequência no torcedor é mais emotiva do que o normal. A nossa raiva é maior porque o Santos não ganha títulos. A nossa tristeza é maior porque não ganha títulos e ainda foi rebaixado nos últimos anos. E a nossa alegria, que ainda não chegou, vai ser maior também por causa desse intervalo gigantesco. A gente está sentindo muito, de novo, eu estou me colocando ao lado de todos os santistas, porque a gente não aguenta mais perder, a gente não aguenta mais ser triste. Eu tenho fé de que isso foi um percalço para algo maior que está chegando. Eu tenho fé de que esses bônus citados farão todo sentido, mesmo quando a gente olha para o campo
E deu ruim em certo momento, como deu ruim no Paulista, mas eles farão sentido lá na frente. Eu tô dando um voto de fé agora, porque nos últimos anos eu não tinha nem como dar esse voto de fé. Era só porcaria chegando, jogador ruim sendo contratado, resultados horrorosos, quase rebaixado em Paulista, rebaixado em Brasileiro. E eu não vou negar que nos últimos... Aliás, no último mês e ainda nem meio, eu tive mais esperança do que nos 4, 5 anos anteriores. Então eu vou dar esse voto de fé por esses sentimentos exacerbados que estamos vivendo, que no fim das contas vai fazer sentido. Pode não fazer, pode envelhecer mal o que eu estou falando aqui, mas é aquilo. Análise do pós é fácil. Análise prévia é aposta e eu estou fazendo essa.